Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos para mais um podcast da série da campanha Infância Eu Abraço, uma iniciativa do Instituto Olinto Marques de Paulo, que fortalece a Lei Municipal Paulistana 17.738 de 2022. Essa lei institui no calendário oficial da cidade uma semana de conscientização e mobilização em prol do desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes, visando a prevenção e o combate à violência. Eu sou Ana Cecília de Barros, consultora pedagógica do Instituto, e hoje temos a grande alegria de receber Márcio Vassalo para um bate-papo. Márcio Vassalo é jornalista, escritor, pai de Gabriel, e em seus livros, nas entrelinhas, fica sempre muito evidente que ele teve uma infância amorosa, calorosa e bastante feliz. Muito bem-vindo, Márcio, e muito obrigada por essa oportunidade de bater um papo com você. Obrigado, Ana, e estou feliz de estar aqui e conversar com você. Alguns escritores, eles preservam esse olhar encantado da infância. E nos seus escritos a gente sente isso claramente, que você convida o leitor a olhar para o mundo dessa forma encantada e vendo o brilho do cotidiano, assim. E um termo que você gosta bastante, eu vejo em alguns dos seus escritos, é reparar, né? Botar reparo, reparar nas coisas simples da vida. E olhando os fatos, às vezes, por ângulos que as pessoas esquecem. Eu lembrei de um passeio que você fez com seu filho, uma exposição, onde vocês observaram as esculturas por trás, coisa que ninguém faz. E a minha pergunta para você, pensando nesse reparar, que ângulos da infância, que cantos da alma das crianças estão precisando de mais reparo por parte dos adultos? Márcio? Olha, Ana, eu realmente gosto muito de reparar. Essa palavra é uma palavra que me paralisa. Gosto muito dessa palavra, porque o reparo não do conserto, né? Mas o reparo de parar e reparar, parar e parar de novo para olhar ao redor das circunstâncias, das pessoas, dos lugares, de tudo que nos cerca, não só nas superfícies das coisas, das pessoas e das circunstâncias. As superfícies podem ser muito perturbadoras, muito fascinantes, muito apaixonantes, né? Mas também olhar na fundura das coisas, parar e olhar, parar e reparar, né? Olhar de novo, reparar beleza na banalidade, banalidade na beleza. Esse convite irresistível que eu acho que o mundo nos faz para olhar, o grotesco também, que ninguém está reparando mais. Eu gosto muito disso e acredito que a infância seja um quintal povoado de convite para o reparo. Sim, como os adultos podem reparar mais nas crianças. O que está faltando, assim, o adulto reparar mais na infância e na criança? Eu acho que para olhar na cara da infância eu preciso me elevar. Você olhar uma criança, muitas vezes, dependendo do tamanho dela, você se agacha. E é até um sinal de interesse amoroso, de respeito. Mas para olhar na cara da infância eu preciso me elevar. A infância é vista... a infância não é uma mera etapa para a vida adulta, né? A criança não é esboço de adulto, nem um desdobramento dos nossos desejos. Eu acho que isso é um bom reparo que eu sempre me convido a fazer. Outro dia uma repórter me perguntou no que eu mais penso quando eu escrevo para os leitores do futuro. E eu respondi a ela que eu não acredito nessa história de leitor do futuro. Para mim, quem lê o futuro é cartomante. Né? Se alguém me diz que eu escrevo para um leitor do futuro, eu entendo que, na realidade, esse leitor não está me lendo. Ele está só ensaiando para um dia ler uma literatura de verdade. Ou seja, na verdade, essa criança nem existe.
ela é só um negócio ali que está ensaiando para um dia ser alguém, para um dia ser alguma coisa. E então eu acredito em literatura, e literatura é literatura, né? E por isso eu também penso nessa história da preposição, né? Me incomoda um pouco, me atazana um pouco. Tem uns atazanamentos bons, outros nem tanto, mas esse é um atazanamento recorrente na minha vida de atazanado, que é o problema da preposição, né? Brincar para alguma coisa, ou brincar para ser um adulto criativo, ou brincar para desenvolver algum lado espacial, sideral, sei lá, intergaláctico do cérebro, alguma coisa nesse sentido. Teve até um texto que eu escrevi para a revista Vida Simples, que eu falei disso, que eu tem um parque aqui perto, uma praça aqui perto de casa, que tem escorrega, gangorra, balanço, todas essas coisas, e tem um aviso lá com todas as funções de cada brinquedo. E eu me lembro bem que o escorrega, ele desenvolvia várias questões da pessoa e desenvolvia o pensamento crítico. E eu fiquei apavorado com aquele negócio de escorrega que desenvolve pensamento crítico. E na hora que eu li esse aviso ali, essa orientação, Ana, eu vi uma menina descendo o escorrega e o pai ali esperando por ela, com os braços abertos no final do escorrega, e fiquei morrendo de medo dele estar tentando desenvolver o pensamento crítico da menina. E aí rezei para os anjos do desnorteio para que desnorteassem aquele pai e que ele jamais na vida tentasse fazer a filha descer no escorrega para alguma coisa, entendeu? Porque eu acho que, para mim, isso é essencial. A brincadeira, ela não serve para nada. A brincadeira não é para isso ou para aquilo, ou para ser um adulto feliz, um adulto bom. Isso é uma possível consequência, mas não pode ser um fim. A brincadeira ela é o fim por ela mesma. O que vai acontecer a partir dela são possíveis consequências, né? Que uma brincadeira com outras pessoas ou sozinho podem provocar. Bem feliz de você mencionar esse encontro no parquinho da menina no escorregador, porque foi assim que eu conheci, que eu encontrei você a primeira vez na revista Vida Simples. Eu falei, nossa, esse escritor é dos nossos, porque essa clareza de que o brincar não pode ter um propósito do mundo dos adultos, né? Daí deixa de ser algo livre, né, e espontâneo. Então, foi aquele texto, justamente aquele texto que me fez procurar mais sobre os seus escritos, seus desnorteios, como você disse. Uhum. E você comentou de uma mãe que estava preocupada com lição de casa. Esse é um grande tema, né? Os pais se preocupam tanto com lição de casa. E você falou para ela, enquanto houver um menino disperso na terra, o mundo está salvo. Você foi um menino disperso, Márcio? Eu acho que a gente não cria se não dispersa. Você só cria porque se dispersa. Aí você cria porque se entedia, porque se dispersa, porque se distrai. Não distrai de se entreter, mas se distrai de não ficar contraído, né? Você se descontrai e por isso você no tédio que você cria. Eu acho que as crianças, não só as crianças, todas as pessoas, né? Elas estão hoje não estão tendo muita possibilidade do tédio. Do tédio, você está sempre fazendo alguma coisa. Tem sempre uma tela, tem sempre alguma possibilidade de você fazer alguma coisa, e por isso você não olha ao redor, não escuta, né? Eu sou apaixonado naquela placa das ferrovias, sobretudo de cidade pequena, que dizem pare, olhe, escute. Dá vontade de passar o dia inteiro ali olhando
parando, olhando e escutando, né? Mas você vê poucas pessoas fazendo isso, né? Olhando pela janela de um ônibus ou de um trem, enfim, as pessoas estão sempre fugindo para dentro de alguma, ou de uma tela ou de alguma outra coisa. Nada contra as fugas, eu amo fugir, gosto muito de fugir, mas o problema é passar a vida fugindo, né? Fugindo e não olhando ao redor. Eu digo que eu gosto do tédio para criar, mas você acaba que não tem muito tédio, porque você está o tempo todo vendo coisas, imaginando coisas, se você quiser. E às vezes uma fila interminável pode ser um parque de diversões para o olho, para o ouvido, para o corpo inteiro. Como você tem sentido esse tempo tão grande que as crianças têm passado diante das telas digitais? A questão não é a tela digital e coisa e tal, é o que leva a alguém a ficar preso dentro dessas coisas, né? E muitas vezes eu vejo adultos, Ana, falando dessa angústia, falando desse tormento, em relação às crianças, mas eles não largam esse negócio, né? Eles não largam esse negócio e querem que a criança largue, querem que o adolescente largue, né? Você reclama que teus filhos não largam esses negócios, mas qual foi a última vez que vocês sentaram e quando é que você trouxe alguma narrativa tua que prendeu essa criança, ou você se interessou de saber alguma coisa dela, não com aquele tom de relatório, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que Chata, né? é a pior coisa que se pode fazer, eu acho. Pior não, estou exagerando, né? Eu só sei exagerar também, Ana, mas assim, você criar gente chata, sabe? Eu me flagrei fazendo isso com meu filho quando ele tinha 4 anos e voltou da escola, e voltava da escola, e eu perguntava como é que foi na escola. Ele, foi tudo bem, pronto, acabou. Né? Perguntas em que a resposta pode ser uma palavra ou duas são muito sem graça, não abrem a pessoa, não esgarçam o outro, né? Não aproximam, não fazem com que ele entre em mim ou entre nele, né? No seu filho, na pessoa. Né? Então, em vez de fazer uma pergunta fechada, que perguntas fechadas são isso, são essas, né? Que sim, não, foi, legal, gostei. Faz uma pergunta mais aberta, né? O que você mais gostou de fazer hoje? Né? O que você menos gostou? Abre a sua pergunta, né? Para você sair das superfícies das coisas, não ficar só nas superfícies, né? Poder entrar um pouco mais. Se você apresentar a maior quantidade de possibilidades de sedução para a criança, né? Para a imaginação, para eles brincar de verdade, conseguir se entregar, se render à brincadeira, se render ao exercício da imaginação. Quanto mais possibilidade você apresenta nesse sentido, mais variedade, mais ele vai ter um leque de referências, de repertório de filmes, de músicas, né, de brincadeiras. Eu acredito, Ana, que assim, eu não gosto muito desse negócio de papéis, da função, mas assim, um dos papéis nossos, com pais ou educadores, quem quer que seja, é você fazer uma edição, uma curadoria das coisas que você vai apresentar aos seus filhos, aos seus netos, aos seus alunos, às crianças em geral. Né? Você apresenta tudo que você acredita, sem dar as costas ao que ele tem interesse, ao que ele gosta, né? A brincadeira que ele quer repetir, ou a brincadeira que ele está com vontade de fazer naquele momento. O momento é dele, você às vezes quer que ele pare de fazer aquilo. A criança foi 14 vezes no escorrega e você quer que ele vá ao balanço,
e quer que ele vá à gangorra, você pode apresentar, olha, tem a gangorra ali também, vamos lá fazer um negócio ali, mas ele quer ir de novo no escorrega. Aí a pessoa vai e começa a chatear o garoto, porque ele tem que ir em vários brinquedos diferentes. Eu acho que é uma das coisas boas que você pode fazer aos seus filhos, não chatear, né? Não chatear com inutilidade. Já basta quando a gente tem que chatear por precisão, né? Você tem a hora para isso, a hora para aquilo, mas é isso, deixar a criança ser a criança, né? Eu me lembro quando eu fui a primeira vez ao zoológico com o Gabriel, com meu filho, ele tinha acho que uns 3 anos, Ana, e o bicho preferido dele, por influência minha, acredito, era a girafa, né? Aquele bicho sardento, né? Nós amávamos as sardas da girafa. Então, uma ida ao zoológico, que era só para ver bicho, é um abridor de possibilidades. Se tornou um aproximador ainda maior entre nós, entendeu? De ficarmos agachados ali olhando as formigas sem pressa. Muito lindo esse relato é o que a presença do adulto possibilita, né? Que a formiga está mais próxima, tem essa também, né? Que a formiga está próxima, o pai está próximo, e você me fez tirar do baú uma lembrança muito boa de ver meu filho com 4 anos deitado de bruço na terra por muito, muito tempo olhando formiga cortadeira. Justamente as saúvas que carregam uma folhinha maior do que elas, né? Parece um barquinho, assim. Sim, e você precisa entender, você tem que estar pronto para abrir mão dos seus planos em troca de algo muito mais interessante para você, não é para o seu filho, não. Eu não estava ali agachado com o Gabriel para ser um bom pai, não estava pensando nada disso, ou porque eu achava que ia ser bom para ele, e que olhar formiga desenvolve pensamento crítico, sei lá também, ou alguma outra aberração dessa. Na verdade, não, eu estava ali porque é irresistível ficar ali, né? Porque você vai ouvir coisas dele, de um menino, de uma criança, que você desacostumou a ouvir, né? E está te trazendo, como eu gosto de pensar, um olho de assombro e estranheza, né? Como tinha uma professora minha que dizia, é isso, né? A criança te traz isso. A criança, principalmente pequena, né? Aquela criança que ainda não rabiscaram de vermelho toda a imaginação dela, não corrigiram os desacertos dela, não deram, ainda não enquadraram todos os desajustes dela. Nada contra enquadrar e corrigir, às vezes é preciso, mas às vezes não, né? É demais, né? Eu queria te perguntar como que o menino que você foi, como ele conversa com o Márcio Vassalo, escritor, hoje? O menino conversa comigo. Ana, de vez em quando, o menino que eu fui, de vez em quando, o menino que eu fui conversa comigo e me convida para brincar. Por mim, eu brincava e conversava com aquele menino todos os dias, mas eu imagino que ele tenha mais o que fazer e por isso não brinque nem converse tanto comigo. Então, eu acho que um dos meus exercícios, não só de escritor, mas também de homem, de gente, é criar, ficar o mais disponível possível para esse menino, né? Ter essa disponibilidade de dentro para que ele apareça. E claro que às vezes é o contrário também, às vezes ele está aparecendo demais e eu preciso dizer, olha, agora não posso, né? Agora tenho que entregar esse negócio aqui, porque senão não vai prestar. Então, agora eu não posso. Eu gosto muito de lembrar disso. É uma conversa que eu tive com a Marina Colasanti uma vez, minha amada amiga Marina Colasanti, estávamos conversando, tomando café da manhã em Paraty, uma coisa super charmosa, e a Marina, com aquela Sharp dela no pescoço, me dizia, a gente estava conversando sobre livros e tal, crianças, e
eu dizia para ela que eu achava ruim alguém dizer para o filho que não vai brincar com ele porque está querendo terminar de ler um livro. Eu achava que o livro não podia ser um obstáculo entre o adulto e a criança, e o desejo da criança brincar. E a Marina me disse, você está completamente errado. Não é isso. Você brinca com o seu filho. Ela dizendo para mim, que ela me conhece muito, ela dizia, você brinca com... Na época o Gabriel era pequeno, você brinca com ele bastante, você brinca muito com ele. E é interessante que ele entenda e que ele fique se perguntando que negócio é esse que meu pai segura, que é mais interessante que brincar comigo, que pode ser mais interessante, que não é que seja, mas que ele é capaz de trocar uma coisa que ele ama tanto fazer comigo para ficar enfiado naquele negócio ali. Então, eu ouvi o que a Marina me disse e refiz essa visão minha, né? Então, às vezes, é isso também, né? Eu me lembro muito, Ana, não sei se tem a ver com o que se perguntou, mas eu me lembro muito do meu pai oficial de marinha, e passava, às vezes, meses, ou viajando, ou muito tempo numa missão no mar ou no rio, e eu ficava longe dele, mas ele sempre foi um homem profundamente presente na minha vida, e só que ele chegava de viagem, me agarrava meus irmãos, abraçava muito, beijava muito. Meu pai sempre foi, até hoje, a gente encontra, ele está com 81 anos, me aperta, me agarra, é uma coisa muito engraçada. E eu também, né? Só que ele chegava de viagem, brincava com a gente, mas assim, logo depois ele podia estar sentado no jornal é bom, sentado no sofá, lendo jornal, ou lendo o sofá, sentado no jornal, né? Estava sentado no sofá, lendo jornal, e eu me lembro do assombro meu e do encantamento que eu tinha de ficar olhando o barulho que ele fazia quando virava a página no jornal, o jeito que ele alisava o bigode que ele tem até hoje, um grande bigode que ele tem até hoje. Eu sabia que ele estava lendo alguma coisa mais interessante quando ele ficava parado alisando o bigode, né? Então isso é contra o que muita gente diz hoje, que você tem que aproveitar todo o tempo com seu filho, fazer coisas o tempo todo, brincar, estimular isso, aquilo. Meu pai não estava fazendo nada, estava lendo o jornal, e eu estava aproveitando, eu estava brincando, mas parava para olhá-lo e ficava lendo aquele homem. Como eu lia minha mãe passando o batom, ou o jeito que ela mexia o café com leite na xícara, eu acho que hoje existe muito uma sede pelo controle, né? E isso eu acho que obstrui muito a imaginação, e a brincadeira se torna algo como uma tarefa, quase como um dever, né? Perde o sentido, eu acho. Pensando na proteção da infância, eu queria te perguntar se você tivesse uma lâmpada maravilhosa, uma lâmpada mágica, e pudesse fazer 3 desejos para as crianças, a criança de hoje, 2022. Quais poderiam ser os 3 desejos, Márcio? 3 desejos? Eu não sei se eu teria... Eu tenho medo de começar a pensar em muitos desejos e não parar de falar aqui, porque eu vejo uma fila interminável de desejos. Uma fila interminável. Vejo vários desejos olhando para mim, numa fila que eu não consigo ver o final. Mas talvez o desejo principal é uma coisa que minha avó paterna me dizia, a Fofa. O apelido dela era Fofa. E ela dizia para mim, até adulto, ela dizia para mim, minha avó, ela dizia, faz lastro. Faz lastro. O lastro é como uma reserva de memória amorosa, sabe? Essa reserva de memória amorosa é o que eu mais... eu acho que é uma das coisas mais nutritivas e essenciais que você pode fazer a alguém. Não só uma criança,
mas a toda pessoa, né? Porque eu acho que um pedido que eu faria para o gênio seria esse, né? Que as crianças pudessem ter muito lastro, essa reserva de memória amorosa. Mas esse tempo íntimo que a criança precisa ter com as coisas, com as coisas ao redor, com as pessoas, né? Essa possibilidade de aproveitar o tempo com as pessoas, né? E ter boas memórias amorosas das pessoas e dos momentos sozinho também, que eu acho que esse é um pedido, deixar uma criança brincar sozinha, que não é uma coisa muito comum hoje, acredito, não tão comum, é um presente que você está dando a ela. Não para ela ter uma vida adulta sem preposição, entendeu? Não é brincar sozinho para um dia se tornar um adulto que se baste. Nada disso. Isso são consequências inevitáveis, né? Aprender o gosto, a paixão por brincar sozinho, você tem muitas consequências boas que são inevitáveis. Mas não se concentra nisso, porque senão você está fazendo, como é que chama aquilo? Checando a lista, né? Para ver se brincou direito, se está fazendo tudo para ter um bom legado quando for adulto. E aí a brincadeira perde o sentido, né? Perde o sentido. A brincadeira, e brincar sozinho, eu acho uma das coisas mais preciosas que você pode incentivar ao teu filho, à criança fazer, a pessoa fazer, né? Eu gosto de pensar que crianças são pessoas, né? Isso é uma coisa tão besta de falar e de pensar, mas é isso, né? Outro pedido que eu faria, não sei se é para quem, mas é para que, quando uma pessoa estiver pensando em ter um filho, né? Estou pensando em ter um filho, né? Uma amiga minha uma vez veio para mim e falou: estou pensando em ter um bebê, estou louco para ter um bebê, e porque eu decidi, vou ter um bebê. Eu digo: olha, se você entender que você não vai ter um bebê, você continua querendo ter? Não, mas eu quero ter um bebê. Eu falei: não, mas tudo bem, mas você não vai ter um bebê, você vai ter um sujeito, que um dia vai ser um bebê, mas que não é bem um bebê, é um disfarce, aquela coisa, aquela fofura ali é um disfarce, né? Porque se não fosse isso, ninguém tinha filho, não é isso? Então você tem para ter aquela coisa, aquela belezinha, Irresistível. irresistível. Então, graças a Deus, existe esse pensamento. Então, desfaço meu pedido, pensem que vai ser um bebê mesmo, mas na verdade, né, não é bem um bebê, é um sujeito, é alguém que vai, o sujeito, como os espanhóis dizem, é fazer as coisas do seu jeito, né, do sujeito. Né, você vai fazer, alguém que vai, com o passar do tempo, cada vez mais, se for um processo saudável, vai fazer cada vez mais coisas do seu jeito, né, como um sujeito. E isso nem sempre é tão simples, né? Nem sempre a criança vai querer brincar das coisas que você brincava, olhar para as coisas que você olhava, desejar as coisas que você desejava, né? Eu demorei anos, não cheguei a fazer terapia, mas demorei anos para aceitar que meu filho não gostava de azeitona Zapa, e eu achava aquilo um absurdo, mas eu entendi depois que ele pode passar uma vida sem gostar de azeitona Zapa, e apesar de eu continuar não aceitando bem, mas eu já me conformo, né, que é possível alguém ser feliz de outra forma, né? Como eu disse no início da nossa conversa, né, uma criança não é uma mera etapa para uma vida adulta, não é um esboço de gente que um dia vai ser, nem um mero desdobramento, não é um desdobramento dos nossos desejos, né? Então, eu acho que se a gente consegue ter esse entendimento, tem tudo para ter uma convivência mais interessante, com mais sal, com mais graça, com mais lastro, como dizia minha avó. Nossa, que delícia ouvir, então, esses três desejos, e eu quero
desejar junto que as crianças possam ter esse lastro afetivo de memórias que preencham de sentido, de calor, né? Tempo para brincar sozinho, acho que eles estão muito carentes disso, e lembrar que a infância não é uma sala de espera, né, da vida adulta. Acho que você deixou bem claro na sua fala que a infância por si já é um período muito, muito precioso. Márcio, muito, muito obrigada em nome de todos que vão te ouvir, e ouvir de novo, e trocar sobre o que você ofereceu para a gente nessa conversa. Muito obrigada mesmo, e espero ter outras oportunidades de conversar sobre as crianças grandes e pequenas. Teremos muitas. Obrigado, Ana, pelo convite, e tudo de bom e muita inspiração aí para você e para todos os ouvintes aí.